Estamos de volta com o programa Roberto Santana e você, pela Rádio Campinas Digital. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho de vocês. Nós já estamos aqui desde as 14, né? A Rádio Campinas Digital é 24 horas no ar, mas ao vivo, né, é toda quarta-feira a partir das 16 horas. Mas hoje a gente começou às 14, porque a gente tinha uma entrevista com o pessoal que salva a vida do Corpo de Bombeiro e a gente começou mais cedo. Eu acabo de receber aqui nos estúdios da Rádio Campinas Digital o psicólogo Vinícius, que a psicologia dele é humanista, e também a Lucineide, que também é psicóloga, doutora Lucineide, e que é comportamental. Está aqui conosco também, que veio visitar a gente, é uma honra tê-lo aqui, a nossa querida Milena Gomes, que é... Me fugiu agora, Milena, que você é... Eu sou especialista em desenvolvimento de empreendedores. É empreendedora. Isso. Empreendedora, é isso daí. Meu querido Luiz Fernando Alves de Lima, obrigado por estar conosco. O Remison Rezende, obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pela incidade positiva e coraçãozinho. Olha, os microfones da Rádio Campinas Digital aqui estão à sua disposição. O telefone é 3272-5880. O nosso WhatsApp é 996-725080. E você pode também mandar as perguntas pelo nosso Facebook, que é www.facebook.com/Rádio Campinas Digital. E também você é só baixar o aplicativo aí, Rádio Campinas Digital, que você vai entrar direto e vai ficar junto comigo, eu e você, até às 17h30. Vamos começar pelo meu querido Vinícius. Vamos lá, Roberto. Vinícius, foi uma honra convidar você e tê-lo aqui nos estúdios da Rádio Campinas Digital para a gente bater um papo sobre psicologia. Vinícius, o que você, como psicólogo, pode trazer de importante para a vida de um paciente? Então, Roberto, na psicologia, nós como psicólogos, a gente tem como fundamento, né, o principal é aliviar a dor psíquica do paciente quando chega no consultório. A dor psíquica é difícil de explicar, é que nem na depressão, né? Uma depressão é uma doença. Porque a pessoa sente a gente não vê isso, a gente não né? vê, perfeito. A gente não vê. Então, nós como psicólogo, a gente tenta amenizar essa dor. É uma dor do outro que a pessoa não consegue falar assim, o que está sentindo de fato. Qual que é a sua filosofia de trabalho como psicólogo quando chega um paciente? Qual a primeira coisa? Dá bom dia, senta aí. O acolhimento. O acolhimento é muito importante, Roberto. O acolhimento é você mostrar que está disponível, que você está lá para o paciente. Que aquele momento é dele, que eu estou lá para ajudá-lo. Né? Não é bem uma ajuda, mas para escutá-lo. Porque às vezes o psicólogo é um terceiro olhar, uma pessoa que está de fora. Eu não sou amigo do paciente. Perfeito. Obrigado por você aceitar meu convite de estar conosco. Eu que agradeço. Doutora Lucineide, você também é psicóloga comportamental. Isso mesmo. Há bastante tempo você já faz esse trabalho? Eu já estou na clínica há 4 anos, que é o período que eu tenho de formada. Então, eu me formei em 2015 e automaticamente, depois que eu me formei, eu já comecei a atuar na área clínica. Doutora Lucineide, o que leva um paciente a procurar uma psicóloga? Essa é uma questão bem ampla, então diversas coisas podem levar uma pessoa a procurar um psicólogo. Não necessariamente se ele estiver passando por algum problema, algum sofrimento. Ele pode procurar um psicólogo também, se ele estiver se sentindo bem e querendo, de repente, se autoconhecer, melhorar sua qualidade de vida, identificar alguns comportamentos que ele deseja modificar no seu dia a dia, melhorar suas relações interpessoais, uma série de coisas que é possível. Conclusão, um psicólogo é muito importante na vida de um paciente. Sim, exatamente. Se todas as pessoas entendessem a necessidade que é um processo terapêutico, que não necessariamente
existe uma demanda interna, uma dor, todas as pessoas conseguiriam ter uma qualidade de vida melhor, uma saúde emocional mais tranquila. Doutora, a gente precisa de um médico primeiro, de um clínico geral, para que ele indique o psicólogo, ou qualquer pessoa pode consultar com uma psicóloga ou psicólogo? Essas questões aí, elas já estão mais voltadas para quem tem convênio e deseja o atendimento pelo convênio. Hoje, a maioria dos convênios possibilita essa facilidade do cliente ter um número de sessões X, que é custeada pelo convênio. Daí, a porta de entrada para quem tem convênio e uma consulta com um psicólogo é ir em um clínico ou outra especialidade. Ele entrega um encaminhamento, assim como as outras áreas da saúde, e aí a pessoa procura os profissionais que são credenciados dentro do seu convênio e agenda uma consulta. Mas se for particular, não existe nenhuma restrição. Qualquer pessoa que sentir necessidade, que quiser, pode procurar um profissional e ser atendido por ele. Que bacana, né? Milena Gomes, você que é empreendedora, você tem alguma empresa ou por enquanto não? Tenho na verdade 2 negócios, um que trabalha na linha de eventos e o outro que trabalha no desenvolvimento dos empreendedores. Então, a Alquimia do Saber é o que trabalha com o desenvolvimento de empreendedores. Como que é esse trabalho? Através de cursos, palestras, treinamentos, ou através de consultorias e mentorias. O que vai determinar isso é entender o estágio em que está esse empreendedor. Então, o primeiro passo, às vezes, é fazer um diagnóstico, né? Pode ser através de uma ferramenta. Eu detenho aí a formação de uma das ferramentas, que é uma metodologia chamada CAMP, que faz um diagnóstico desse nível em que ele se encontra, tá? Mas existem outros processos que se faz esse diagnóstico, para daí ele entender o que ele precisa para o estágio dele. Por exemplo, pode ser alguém que já esteja empreendendo com um negócio e a partir desse diagnóstico, ele vai entender que ele tem que focar em finanças ou na área de comunicação. Mas pode ser um empreendedor que ainda não desenvolveu seu projeto. E aí algumas questões para que ele almeje e alcance o sucesso está relativo ao desenvolvimento pessoal. E muitas vezes permeia o cenário da psicologia. Olha. Bom, muito obrigado a todos vocês por aceitar meu convite. Está aqui nos estúdios da Rádio Campinas Digital. Uma vez aconteceu um caso curioso comigo, até antes de vocês chegarem eu estava falando, né? Eu nunca passei por um psicólogo ou psicóloga. Mas uma vez eu fui levar aí, tem 2 anos mais ou menos, eu fui levar um amigo meu numa psicóloga. Era até uma japonesa, lembro. E chegamos lá no consultório, ele entrou, né, nós estávamos juntos, inclusive assim. Aí ela só via ela falar, bom dia, pode entrar. Aí eu já fiquei ele fora mesmo, né, aguardando o meu amigo. Ele deve ter levado lá 1h, 1h30 mais ou menos, né? Mas a gente ouvia mais ou menos, porque não era igual a Rádio Campinas Digital, que quem está lá fora não escuta e da gente que escuta lá, né? E eu ouvia só ele falar, né? Ele falava um pouco alto. Eu não abria a boca de jeito nenhum, né? E ouvi só quando ele saiu, ela falava, volta semana que vem, tal hora. Tchau, e também não falou mais nada. E ele saiu numa felicidade incrível, né? Entrou dentro do meu carro todo feliz e tal. E eu fui, não perguntei para ele nada, né? Lógico. Mas eu fui embora preocupado, falei, gente, esse negócio de psicólogo deve ser um negócio diferente, né? Porque ela não falou nada. Só o cara que falou. E o cara sai feliz da vida. Eu falei, mas será que é pelos olhos? Será que é, né? Não sei, alguma mágica que tem lá. Porque eu não vi, né? O que aconteceu. E o cara saiu feliz da vida e ela não falou nada, né? Aí eu pensava assim, como é que o cara pode melhorar se a psicóloga não fala nada? Aí depois, com o tempo, eu fui saber que o psicólogo realmente tem que te ouvir, ver as suas dificuldades, as suas falhas e tal, e no final dá conta que vai fazer um diagnóstico e aí dá a receita que você precisa fazer isso. É isso mesmo, Vinícius? Sim. Muitas vezes o que a pessoa precisa é ser escutada. O psicólogo está lá, ele não está te julgando, não está te recriminando, não está
te questionando. Então a gente escuta o que a pessoa tem para falar, a gente reflete, a gente tem uma teoria também, né, Roberto? Isso é como um amigo, né? O amigo, a gente pode falar tudo com ele, que mesmo estando errado, ele concorda, né? Quando é amigo de verdade. Mas a gente pontua também quando ele está errado. Ah, é? Sim. Então é diferente do amigo, né? Amigo diferente, é aquilo que eu falei no começo. A gente não está lá para julgar. Entendi. A gente é uma terceira escuta, então um terceiro olhar. Entendi. Então a gente não tem aquele vínculo que nem você. Você pode ter falado a mesma coisa que o psicólogo falou para o seu amigo. Entendi. Só que você já está meio que julgando, está meio que sendo um amigo, protegendo. Entendi. Não é o nosso papel. O nosso papel é mostrar um outro olhar para ele. E eu acredito também que uma das diferenças entre você conversar com o seu amigo e você conversar com um profissional da psicologia é justamente isso. Por quê? O seu amigo, quando você pode prestar atenção que quando você conta alguma coisa da sua vida pessoal para o seu amigo, ele vai falar, olha, mas eu já passei por isso, vai passar. Não, tá tudo bem, fulano já passou por isso. Verdade. E na psicologia, a gente trabalha baseado em ciência. A psicologia é uma ciência, então a gente estuda. A gente não dá o nosso ponto de vista, a gente não conta, eu já passei por isso, eu resolvi dessa maneira. Não, a gente entende qual que é a necessidade do nosso cliente e daí, então, a gente vai no nosso embasamento teórico, em toda a teoria que a gente aprendeu, identifica as possibilidades que podem ajudar o paciente diante daquela necessidade. Então, é por isso que você fazer terapia e ao psicólogo não é a mesma coisa que você conversar com um amigo. A amizade, ela é sim importante, ela é um dos pilares fundamentais da nossa vida, mas o amigo, ele te julga, ele dá opinião sobre a vivência dele, o que é diferente na psicologia. Doutora Lúcia, quando o que o paciente percebe que precisa ir numa psicóloga? Ou tem que ter alguém dizer, você precisa de um psicólogo, ou o médico dizer, ou o ser humano mesmo percebe que precisa de uma psicóloga? No mundo perfeito, seria todos nós identificarmos as nossas necessidades. Então, por exemplo... Doutora, você quer dizer com isso que eu preciso de um psicólogo? Com certeza. Sim, precisa. Todos nós precisamos. Com certeza. Você viu o que ela falou? Ela do empreendedorismo, ela citou que, em alguns casos, é necessário intervir nas relações interpessoais, e as relações interpessoais está diretamente ligado ao desenvolvimento da pessoa, que, para um bom desenvolvimento, um psicólogo pode ajudar muito bem. Ainda bem que a minha esposa não está ouvindo o programa. Espero que não, né? Porque ela ontem à noite, né, eu falei que ia entrevistar, ela falou, mas já marca consulta, você precisa de um psicólogo. Eu falei, você está louca? Mas por que eu preciso de um psicólogo, né? Ela falou, você tem mania eu sempre falo para meus amigos o seguinte, eu agradeço a minha vida, né, que meu Deus me iluminou desde jovem, né? Eu com 12 anos fui embora de casa com o pai fazendeiro, né? E tive a felicidade de ganhar muito dinheiro, fiquei bem de vida, já... Fui bem de vida umas 3 vezes, mais ou menos de vida, depois, né? E a vida da gente ensinou muito a gente, e eu sou muito feliz. Mas com isso, eu fiquei um garoto, como é que eu vou te dizer, mal criado no bom sentido. Eu sou educado, graças a Deus, livre de bons costumes, né? Não tenho vício, graças a Deus, e sou uma pessoa livre. Mas eu tenho mania de fazer tudo que eu quero e gosto, e tem naquela hora, mas tem que fazer amanhã, eu queria agora, né? Sabe como é que... Eu sou muito mal criado. E por quê? Porque eu sempre, vivi sempre a minhas custas, né? Não dependendo de ninguém, nem de pai, nem de mãe. E com isso, eu acho que eu fiquei uma pessoa, mal criada, né? Eu penso assim. E a psicóloga cuida de gente mal criada também, né, doutora? Na verdade, esses comportamentos que você descreveu não seriam uma malcriação. Não, não. Digamos, por exemplo, essa habilidade que você aprendeu e que você desenvolveu, ela te ajuda muito no seu dia a dia e com certeza te ajudou a você chegar onde você está hoje, certo? Só que tem algumas situações que esse comportamento que você emite, ele pode não ser favorável para você. Então, por exemplo, se você tem uma entrevista super importante para você fazer amanhã, você não vai conseguir fazer hoje, porque provavelmente tem o dia certo. Um exemplo mesmo das suas quartas-feiras. O dia seu reservado para as entrevistas ao vivo é na quarta-feira.
Se você quer antecipar as entrevistas da quarta-feira para terça-feira, não é possível. Primeiro, porque você já tem uma agenda programada com seus afazeres e provavelmente a pessoa que você convidou, ela também se programou para estar com você naquele dia, naquele horário. Sim. Então, é aí que esses comportamentos, às vezes, começam a atrapalhar e a dificultar os seus relacionamentos ou o seu desenvolvimento. E aí você consegue trabalhar isso, sim, dentro de um processo terapêutico. Claro, se for algo que esteja te incomodando também, porque se não incomoda a pessoa, tá tudo bem. Ela não precisa necessariamente mudar aquilo. Só que se tem algo que está incomodando você de uma certa maneira, existe possibilidade de você mudar determinadas atitudes, determinadas ações, para você se sentir mais confortável na sua qualidade de vida. Daqui a pouco eu vou ter que pagar uma consulta, né, Milena? Fala aí, meu querido Charles Eduardo, que é o nosso operador aqui de som. Tudo bem com você? Você também não precisa? Cadê o seu microfone? Por que você não pegou? Eu tô bem. Viu? Tá bem? Não tá precisando de psicólogo? Não, né? Não sei, né? Já tô começando a achar que sim. Acho que todo mundo precisa. Todos. Doutor Vinícius, o que é ser um psicólogo humanista? Humanista, segundo o Carl Rogers, a gente segue a linha dele, a gente trata o aqui e agora, né? O imediatismo, o que está te causando a aflição de imediato. Então a gente sempre foca isso, o aqui e o agora. Entendi. Então, vamos supor, você não pega aquele negócio antigo, né? Você pega o recente, né? O que está na hora. É diferente da doutora Lucineide, que pega o comportamental da pessoa, tanto faz ser antigo, como ser jovem, como ser qualquer coisa. É isso a gente foca no comportamento. Então, por exemplo, se você deseja iniciar uma atividade física e você tem uma dificuldade, você vai descrever, eu não consigo iniciar uma atividade física porque eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro para ir na academia. Uma série de limitações que a gente acaba se autossabotando com isso. Na verdade, digamos que eu tivesse um cliente que quisesse iniciar uma atividade física. Eu iria ajudá-lo a encontrar maneiras e possibilidades dentro da rotina dele para ele iniciar aquela atividade física. Eu acordo 6 horas da manhã e eu vou trabalhar e fico até às 18. Tudo bem, das 18 até as 22, o que você faz? Eu faço isso e isso. Então, a gente iria programar uma rotina, tentar encaixar alguns dias, alguns horários que fossem viáveis para ele iniciar aquela atividade. E daí a gente faz todo o acompanhamento, planejamento, até a pessoa se engajar de fato naquilo que ele realmente quer. Mas é uma via de mão dupla. O profissional, ele indica as possibilidades e a pessoa, ela tem que estar disposta a ir lá e executar. Porque a gente só sabe o que o paciente traz no consultório. A gente não é amigo, a gente não vive fuçando a vida dele em outros meios, a não ser o que ele traz pra gente na terapia. Vou fazer que nem o meu querido Charles Eduardo. Eu acho que eu estou precisando de um psicólogo. Boa tarde, minha querida Nelly Figueira. Muito obrigado por estar conosco. Uma ótima tarde para você e toda a sua família. Muito obrigado, Paulo Júnior, PJ Show, que estava conosco. A Kênia R. Holanda, parabéns a essa equipe, show de profissionalismo, obrigado a você também que estava conosco. A Flávia Costa, uma ótima tarde para você e para toda a sua família, muito obrigado. Obrigado por estar juntinho aí com a Rádio Campina Digital. Fabiana Simeone, aqui agora, parabéns equipe, obrigado a todos vocês. Esta é a Rádio Campina Digital e eu sou Roberto Santana, entrevistando aqui nos estúdios o doutor Vinícius, psicólogo, e a doutora Lucineide, psicóloga. Só fazer um adendo aqui, a Flávia Costa é nossa amiga. A grande Flávia, obrigado. Um abraço, Flávia. Ela está num projeto legal com a gente, acho que a gente vai falar depois dele, né? Que bacana. Por que ela não veio? Ela está atendendo. Tá atendendo. Não conseguiu sair agora, né? E a Fabiana Simeone é uma amiga nossa também. Olha que bacana. Obrigado a todos vocês aí que estão junto com a gente. Olha lá, Flávia Costa, como é que é? Já eu ir, né? Trabalhar os pensamentos que o impede de realizar a tarefa. Uma grande pena eu não estar com vocês. Um grande abraço. Que ela vinha com vocês. Isso. Obrigado, Flávio.
Doutora, você sabe que a vida a gente ouvindo, batendo um papo é gostoso por causa disso, né? Você sabe que há muitos anos atrás eu apresentei um programa de TV. Eu era dono de uma casa noturna chamada Caipira Country, acho que todo mundo aí lembra, foi uma grande casa, né? Sinto saudade até hoje, é uma pena que eu não aguentei tocar por muito tempo, mas levei 1 ano e 8 meses, mas ganhei um bom dinheiro. E lá a gente tinha um programa no SBT que o pessoal gravava, né, o show sertanejo e tinha um rapaz que apresentava. Esse rapaz passou a usar droga e não ia, e eles me chamavam e eu ia, né? E aí muito amigo meu falou, Roberto, faz um programa na rádio, faz um programa na rádio e tal. E eu falei, não, rapaz, eu não consigo nem entrar, eu nunca nem entrei, né, num estúdio de rádio e tal, né? Porque eu vi que o programa de TV é muito fácil você fazer, né, você apresentar. Eu, por exemplo, pegava o papel e dizia, né? Eu quero que vocês recebam com a salva de palmas Jair Giovanna cantando Criado Mundo. Daí todo mundo, eu só falava isso, não falava mais nada. Está tudo escrito, como é que você vai? Você não está vendo, mas eu estou vendo, né? Então, eu achava aquilo fácil, né? A rádio já é meio complicada, porque você tem que pensar muito rápido o que você vai falar, porque o que você falou não dá para trazer de volta. Diz que é pior pedir desculpa, porque a pessoa que estava no rádio ele já mudou, não vai ver a desculpa, e você vai acabar atrapalhando melhor aí, mais ainda, né? Mas aí começa um fala e outro fala, e isso foi a vida inteira. Até que 2 anos atrás você me disse, olha uma coisa, eu vou fazer um programa de rádio, mas nunca tinha entrado, não fiz teste, eu não fiz curso, eu não fiz nada. E fui na Rádio Central. Quanto que é o horário? Tanto, comprei um horário e fui fazer rádio. E, inclusive, o meu amigo Charles Eduardo, que era da rádio, me deu uma maior força, muito obrigado, né, meu parceiro. E no primeiro dia que eu sentei, eu juro por Deus, eu tomei um suador que eu pensei até que tinha um mijo, juro por Deus. Nervoso, né? Eu nem sei como é que saiu, né? Mas esse aqui muito, muito legal, né? Falou, não, foi bem, continua assim mesmo, não sei o quê. E eu lá levei 8 meses. E depois tive que sair, porque meu pai faleceu e papapá. Quando voltei, falei, sabe, quando eu estou com o escritório vazio, vou abrir uma rádio. Mas sabe qual que era a minha ideia da rádio? Era bater papo com os amigos. Você é minha amiga? Vem aqui. Não era ter um compromisso. Mas as coisas mudam. E hoje, se eu tenho hoje, inclusive, patrocinador, que se eu quiser, eu levo o dia inteiro aqui e até dá um bom salário. Só que eu já tenho outros negócios que eu não posso fechar, tem que tocar. E eu não tenho tempo de fazer rádio, mas adoro rádio, porque eu adoro gente, adoro conversar, adoro bater papo. Eu acho isso muito legal, entendeu? Então, é por isso que eu tenho uma rádio. Agora, não consigo andar, por exemplo, para perder a barriga, né, meu querido Charles? Por isso que eu tenho que ir lá, porque ela vai me organizar para fazer isso. Não é mesmo? Exatamente. Vocês cuidam de criança também? Alucinante. Eu trabalho com criança. Trabalha eu adoro criança, é uma das minhas paixões. Cineide, como é que a gente percebe que uma criança tem que ser levada a um psicólogo? Porque tem criança, né? Você já viu que as crianças são... se você olhar, eu tenho 5 netas, todas são diferentes uma da outra. E a gente não sabe por quê, né? Uma é terrível, a outra é mais calminha, a outra é mais ou menos, né? Eu gosto de uma coisa, a outra gosta da outra. E como é que a gente vai perceber que uma daquelas netas precisa de uma psicóloga? Olha, geralmente, esse olhar, ele parte a princípio da escola, um dos primeiros, uma das primeiras visões é na escola, mas a família também consegue identificar alguns comportamentos da criança, como, por exemplo, digamos que uma criança de 4 anos, que já está em idade escolar, ela não consegue se socializar, ela não consegue fazer amizades na escola, ou ela tem dificuldade de dividir os brinquedos, os pais já conversaram, as tias da escola já conversaram, ela também se irrita com facilidade, ou ela tem outros comportamentos, de repente, inadequados para algumas situações. Então, esses olhares já é um indício de que alguma coisa pode não estar indo bem, e que a criança, como ela não verbaliza, ela não consegue falar exatamente o que ela está sentindo, ela vai lá e faz algum comportamento que a gente acha que é birra ou que ela está querendo chamar a atenção, e nem sempre é isso. A criança, ela está pedindo ajuda, só que da maneira que ela sabe. Então, esse pode ser um dos indícios que a criança precisa de algum acompanhamento ou de um segundo olhar. Que legal, né? Você viu? Bacana. Vinícius,
Você falou que você trata do imediatismo, né? Você Isso. está vamos supor que o paciente chega lá e fala, olha, eu estou com dificuldade de fazer isso, 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 e eu era bom nisso, não sou mais. É nessa daí que você entra e aconselha e tal, e dá o diagnóstico dele, não? Mais ou menos isso, não? Por aí, assim, Roberto. Geralmente a gente trabalha muito com depressão, ansiedade, né? Então, os pacientes que chegam lá, eles sempre querem o imediatismo, querem uma cura rápida. Cura rápida não existe dentro da psicologia. Então, a gente vai estar mudando o comportamento, vai estar conversando com eles. E quando eles chegam, a gente faz eles enxergar a atualidade. Né? Tem muitos que falam assim, eu tive problema na adolescência, mas você tem quantos anos hoje? 40. Não está valendo mais. Mas carrega muito essa culpa, né? Doutora Lucineide, por que essa doença, tá, de depressão, está tanto em moda? O que leva uma pessoa a ir para a depressão? Eu acredito que a questão não é tanto que ela esteja em moda, ela sempre existiu. E o ritmo de vida que a gente tem hoje, onde a gente tem muitas responsabilidades, muitos compromissos, então principalmente quem mora em cidades grandes, que tem um nível de estresse maior, tem uma rotina mais corrida, e além dessas questões também, que podem ser fatores que influenciam, existe uma carga genética também relacionada, existe uma alteração no nosso cérebro, e todos esses fatores juntos, de repente, podem sim ocasionar uma depressão. Só que antes da pessoa entrar na depressão, ela tem outras questões que, quando não são tratadas, podem desencadear uma depressão. Então, por exemplo, digamos que você perdeu um ente querido que era muito importante na sua vida. A tristeza, ela faz parte da nossa vida, ela faz parte da existência humana. Então, é normal você ficar triste por uns dias, você sofrer a perda daquela pessoa, ou não necessariamente uma perda por morte. Você pode ter uma perda num relacionamento, ou de repente você mudar de cidade, seus parentes ficarem distantes de você. E isso pode desencadear uma depressão, não só isso junto com os outros fatores que eu citei. Só que esses são os mais imediatos. Então, por exemplo, se uma pessoa entra em depressão e de repente ela perdeu o pai ou a mãe recente, o que a gente atribui? Ela entrou em depressão porque ela perdeu o pai ou perdeu a mãe. E na verdade, não necessariamente isso. Isso pode ser o fator que desencadeou aquela depressão. A solidão pode levar uma pessoa a ter depressão? Sim. Sim. Você acha que a era da informática, onde não se conversa mais inteiro, só pelo meio, pode levar à depressão? Se perdeu muito o contato pessoal, né, Roberto? Porque, puxa, ninguém vem mais conversar, né? Verdade. Até os casais conversam muito pouco. Os vínculos afetivos, Isso pode levar à depressão. bastante. Meu querido Reinaldo Assunção, uma boa tarde para você. Obrigado por estar conosco aí, meu querido. Obrigado a você que está aí dando sinalzinho positivo, coraçãozinho. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho de todos vocês. Obrigado a minha querida Andréia Rodrigues, uma ótima tarde para você, para toda a família. Obrigado por estar conosco. Essa é a Rádio Campina Digital, eu sou Roberto Santana. Tenho a honra de entrevistá-lo aqui, o psicólogo Vinícius e a doutora Lucineide, que também psicóloga, e a nossa querida Milena Gomes, empreendedorista, né, que dá as dicas como abrir um negócio e não fechar. Você vê, a vida é um negócio gozado, né, rapaz? A gente, é difícil entender, porque você vê, tem criança, eu conheço gente adultas, né, que foi criado em um orfanato, na casa de um, na casa de outro, e não teve uma infância. E são pessoas tão bacanas, são pessoas que conseguiram sair da emergente, né? E subir de vida, e você conversa com aquela pessoa, parece que ele é uma pessoa iluminada, sabe? Ele não tem... E às vezes a gente vê pessoas que estudadas, que têm aí
vem de berço, né? E de repente você pensa, fulano está em depressão, mas como uma pessoa dessa entra em depressão? Não dá para entender. Não morreu parente nenhum, o cara não perdeu nada, não falta nada. Aí, meu amigo, por isso que ele está com depressão. Quando a pessoa tem tudo também, leva a depressão? Com certeza. É que, na verdade, a depressão, ela não escolhe sexo, nem raça, ela também não escolhe qual a posição social da pessoa. Na verdade, são esses fatores que eu citei anteriormente, que não está relacionado em você ter dinheiro ou você não ter dinheiro. Então, muitas vezes, algumas pessoas têm uma posição social boa, têm uma condição financeira maravilhosa, têm todos os benefícios que uma pessoa pode ter, mas, na verdade, ela não consegue encontrar a verdadeira felicidade que ela busca dentro daquelas coisas. Então, por exemplo, digamos que, vamos pegar um exemplo de alguém que tem um sucesso financeiro muito bom. A gente pode pegar como exemplo o caso daquele humorista Whindersson Nunes. Sim. Todo mundo deve ter acompanhado que recentemente ele teve um quadro depressivo e está se tratando. Então, se você for olhar a condição financeira dele, ele precisava ter depressão? Não, só que a depressão ela não está relacionada à posição social da pessoa. É uma disfunção neurológica que existe no nosso, na verdade é uma disfunção que está relacionada ao nosso cérebro. E é aí que entra a parte da medicação. A medicação ela vai ajudar a construir esses neurotransmissores que estão lá no nosso cérebro, de certa forma com alguma deficiência ou necessidade daquela medicação. E a medicação entra nessa parte aí. Além da medicação, para quem tem depressão, são 3 pilares fundamentais. A medicação, exercício físico e a psicoterapia. O exercício físico, além dele ter os benefícios de dar mais disposição, aumentar a nossa autoestima, ajuda na concentração. Recentemente, alguns estudos comprovam que também está relacionado a doenças de Alzheimer. Então, posterga você ter doença de Alzheimer ou previne a doença de Alzheimer, que é algo também bastante comum. E a atividade física nada mais é do que você estar em movimento. Na atividade física, a gente consegue liberar o hormônio da felicidade, aquela sensação de bem-estar, de prazer. É por isso que é tão importante esse conjunto num quadro depressivo. Que bom, você viu como é que pode, né? Então, eu pensei que a pessoa entrava em depressão quando naqueles casos que você falou, que perdeu o pai, que perdeu a mãe, mas a gente tem exemplo aí de pessoas que têm tudo e mesmo assim entram em depressão. É uma coisa incrível, né? Nós temos muita pergunta aqui, a gente volta já já com vocês. E agora eu vou faturar um pouquinho, né? Eu sei se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Mas eu quero dar um conselho a todos vocês que estão construindo, reformando a eletricista. Se você precisa de materiais elétricos, vai direto a Logos Materiais Elétricos, que fica aqui no Jardim do Trevo, na Rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo. O telefone é 3273-3760, código de área 19. Logos Materiais Elétricos é onde tem os melhores produtos, os melhores marcas, os melhores preços. E você pode comprar também pelo e-mail logos@logoscampinas.com.br. Agora, se o seu telefone caiu, quebrou, a sogra quebrou a televisão, não briga com ela. Leva direto na 42 Assiste, assistência técnica multimarcas, que conserta, como ela é multimarca, qualquer marca de celular, qualquer TV, qualquer CPU, qualquer tablet, notebook, tudo isso conserta no 42 Assiste. Telefone 3367-5894, que fica ali na Avenida Barão de Itapura, 1728, em frente à Escola Imaculada. Ou você pode fazer um orçamento sem compromisso, www.42assiste.com.br. Melene, por que tantas pessoas abrem negócio e não consegue chegar aí a 1 ano, 2 anos, sempre quebra de uma forma que pega o dinheiro das famílias, ou fica devendo no banco, ou perde a casa. Por que isso, Milene? Eu digo, sabe, porque eu abri 19 empresas, nunca quebrei nenhuma, graças a Deus. E
eu não faço, é gozado, né? Eu cismo assim e falo assim, vou abrir uma casa noturna, me dei bem pra caramba. Eu vou abrir um restaurante, abri 2. Aí pensei assim, vou abrir uma rádio para bater papo. Graças a Deus vai bem, estou 1 ano e meio e não vai melhor porque eu não tenho tempo. Então eu pergunto, por que essas pessoas abrem e quebram as empresas? Por quê? O que falta disso? Então, tem alguns fatores, Roberto. O primeiro, que é uma questão cultural do nosso país, que não desenvolve o empreendedorismo na base. Em outros países, já é trabalhado o desenvolvimento dos empreendedores desde a infância. Então, existe um comportamento já nas escolas, através do ensino, né, da metodologia de ensino das escolas, de trabalhar a cultura empreendedora. Então, já é uma característica do não desenvolvimento de forma, digamos, mais técnica no nosso país. Embora o Brasil seja uma referência em empreendedorismo, mas surge muito o empreendedor por necessidade. Então, com esse advento aí da crise, o que surge? Muitos empreendedores por necessidade, pela ausência do emprego, e como a única opção surge o empreendedorismo. E como não existe a cultura dele de ter sido desenvolvido, ele acaba negligenciando muitas etapas. E basicamente é a etapa de planejamento. Então, de você se planejar. Porque o empreendedorismo, ele é um conjunto de características de uma determinada pessoa que faz com que ela tenha esse comportamento empreendedor. Então, passa por várias características. Então, criatividade, mas muito tem a ver com uma inspiração. E também saber que o empreendedorismo não é só abrir um negócio, porque sempre atrelam, o empreendedor é aquele que abriu uma empresa, que tem um CNPJ. E isso é uma mentira. O que ocorre? Nós temos uma série de empresários que não são empreendedores. Porque empreendedorismo é um comportamento. Então, esse comportamento se dá por habilidades técnicas e por habilidades comportamentais. E aí passa desde dele estar bem com ele mesmo, né? Que aí vem de formação familiar, de cultura, de valores, que dá essa base comportamental, e a outra parte que é a base técnica. Só que a gente tem uma cultura, por exemplo, mesmo as pessoas, digamos, em termos de conhecimento mais privilegiada, que cursam faculdades, praticamente não existe disciplina de empreendedorismo. Então, você cursa, por exemplo, direito, né? Aí você resolve empreender, você vai ter um escritório. Só que você vai ter que fazer contas a pagar, contas a receber, você vai ter que contratar uma recepcionista, ou seja, tem que entender de RH, você tem que divulgar o seu escritório, senão você não vai atrair clientes. Então, não existe, essa parte é a parte cultural que não é desenvolvida em nenhum nível. Bom, a partir daí que a gente tem uma realidade dos empreendedores que passaram a ter o seu negócio, independente de ter CNPJ ou não, porque muitas pessoas estão empreendendo e não têm o CNPJ. E o que ocorre? Vão ter as dificuldades. Né? Por quê? Porque ele vai ter as necessidades de trabalhar. Contas a pagar, contas a receber, matéria-prima. E tem que trabalhar, né? Que a maioria pensa que abre empresa e precisa trabalhar. E vai trabalhar muito mais. Trabalhar muito mais. Tem razão. Minha querida Maria Francisca Azevedo, uma ótima tarde para você e para toda a família. Muito obrigado por estar conosco. Reinaldo, um grande abraço, Santana. Quebra crenças limitantes. Eu não entendi muito bem, acho que é por causa da psicologia. Obrigado a você, meu querido Reinaldo. Gilma Santana, boa tarde, minha querida, de São Francisco do Itabapuana. Um forte abraço aí à família Santana. E cumprimento e abraço todos aí de São Francisco do Itabapuana. Parabéns, meu irmão, muito bom, obrigado. Qual o momento certo de saber se o tratamento com uma psicóloga está funcionando ou não? Paciente vai lá, aí continua a mesma coisa. A própria psicóloga pergunta para ele se está se dando bem ou não, ele tem que continuar ou tem que sair. Ele mesmo sabe, Roberto. Ele mesmo sabe? Ele mesmo sabe. Porque as mudanças, né? São as mudanças internas do paciente, do cliente, faz com que ele se sente melhor. Então ele mesmo tem esse termômetro para falar, estou bem. Na profissão de vocês pegam muita gente com problemas, como é que eu vou dizer,
Falar problema mental é meio chato, sabe? Mas é o que eu vou perguntar. Mas é doenças mentais, Doenças mentais, vamos ver. Vocês pegam muito com esse problema ou não? Não é minha área. Sabe por quê? Porque tem muita gente que fala assim, fulano tá louco, precisa ir no psicólogo. Então o psicólogo parece que cuida, o que entende, né? Eu acho que tá mal empregado isso daí, eu acho que é psicólogo para ajudar, né, pelo menos. Sim, a doença mental hoje tem os psicólogos preparados para isso. Porque cada psicólogo tem sua área, é isso? Exato. Isso, é que assim, não dá para você ser especialista em tudo. Porque a psicologia, principalmente, é um campo muito grande. Então, a psicologia hoje, ela está presente, acho que em 99% das nossas vidas. Ela está presente no contexto escolar, ela está presente no contexto hospitalar, em empresas lá no RH, ela está presente no jurídico, está presente na clínica, está presente em ONGs, que são as áreas sociais, está presente em UBS, que são os postos de saúde, Tá em todos os lugares. Em todos os lugares. No trânsito, inclusive, quando você vai lá fazer o psicotécnico, tem um psicólogo do trânsito lá. Sim. Então, por exemplo, é humanamente impossível você ser especialista em todas as áreas e você atuar em todas. Você não dá conta. Então, depois que a gente se forma, a gente precisa escolher qual caminho a gente vai seguir e qual área. E no consultório é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu não posso ser especialista em atendimento infantil e especialista em atendimento adulto. Eu até posso atender as duas vertentes, eu posso dar conta das duas demandas, só que eu não consigo fazer especialização em todas, ou pelo menos me intitular como especialista. Então você é mais da área infantil, é isso? Não? Hoje eu trabalho com as duas. Inclusive, eu trabalho com crianças autistas no contexto escolar, que no momento o meu trabalho infantil é nessa área. Mas eu atendo adulto no consultório, eu atendo adolescente. Só que, por exemplo, você citou a saúde mental. A saúde mental, ela já exige um manejo maior e uma dedicação maior. Então, você ser especialista em atendimento infantil, que exige uma demanda de você. O atendimento infantil, ele é do atendimento com adulto, por exemplo. No atendimento infantil, você precisa planejar a sessão, você precisa encontrar brincadeiras lúdicas, e é no brincar que você consegue atingir os seus objetivos no atendimento infantil. Então, não é simplesmente eu chegar no consultório, pegar um joguinho e ir lá brincar com a criança. Não. A gente brinca, mas tem um objetivo por trás daquela brincadeira, que são os objetivos que o profissional deseja atingir naquela psicoterapia. Então, para você que atende criança, é um esforço maior. Você precisa ter jogos, você precisa ter brincadeiras, você precisa ter disposição. Exige bem mais o profissional. Além do que, você também atende a família. O atendimento infantil, basicamente, são sessões intercaladas. Criança, família, pais, só a criança. E é assim que a gente trabalha. Então, existe, sim, profissionais que conseguem trabalhar todas as demandas, isso é bem particular do profissional, mas tem profissionais que preferem optar por algumas demandas e não outras. E eu acredito que, dessa maneira, ele acaba sendo especialista naquilo que ele gosta, naquilo que ele tem amor por fazer. Que isso está muito relacionado ao nosso sucesso profissional e à nossa saúde emocional também. Que bacana, né? Eu sou Roberto Santana, esta é a Rádio Campinas Digital, falando diretamente de Campinas, São Paulo. Muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho de vocês. Olha, vocês podem fazer pergunta que a doutora aqui responde, né? Todo mundo quer responder pergunta aqui, viu? Pode fazer aí, se vocês... Né? Gente, se vocês... Eu sei que a venda está muito ruim, viu? Mas quer melhorar a sua venda? Investe um pouquinho do seu dinheiro aqui na Rádio Campinas Digital. Faça seu anúncio aqui, que eu tenho certeza que as suas vendas vão aumentar. E por que vão aumentar? Primeiro que só eu falar, por exemplo, que o seu restaurante é muito mais gostoso, eu tenho certeza que muita gente vai almoçar aí, porque o Roberto falou. Quer dizer, já vende um pouquinho, né? Além de tudo, a gente vai até a sua empresa, a gente tira foto, mostra o seu produto, vem para os estúdios da rádio, edita, aí põe na rádio 24 horas, e também no Facebook, ok? E para você anunciar, é só liga para mim direto que eu vou ir na sua empresa. 19-997-95-24-75 e eu vou até a sua empresa. Eu sou Roberto Santana. Se você está lançando um produto, se você lançou um CD, a sua música de trabalho, liga para mim e vem aqui na Rádio Campinas Digital. Daqui a pouco nós vamos ler uma carta de amor que a gente lê em todo o programa, né?
como eu sou um eterno apaixonado, então eu tenho bastante apaixonado, que manda pelo meu e-mail umas cartas de amor tão bonitas, né? Então, normalmente, eu leio aqui porque eu entendo que o pessoal não está vivendo muito bem porque está faltando amor. Falta amor na mulher, falta amor dos filhos, falta amor no trabalho, falta amor em tudo na vida. E com isso eu acho que está tirando a felicidade das pessoas e leva inclusive à depressão, a suicídio, a agressão, né? É uma coisa que eu gosto sempre de falar o seguinte: por que os homens estão batendo tanto nas mulheres? Será que os homens não gostam de mulher ou eles não são homens? Ou será, às vezes eu sou bem grosso aqui, será que eles nasceram de uma cabra, de uma égua, de uma porca, não nasceram de uma mulher, que é a mãe dele? Eu digo isso porque o ser humano, para nascer, depende de uma mulher. Para sobreviver, precisa amamentar uma mulher. Para ele crescer, precisa de uma mulher para cuidar dele. Para ele progredir na vida, ser pai, precisa de uma mulher. E por que judiar de uma mulher, bater em uma mulher ou matar uma mulher? Que é a coisa mais preciosa que Deus mandou para a terra. Tanto é que ela é capaz de dar a vida a alguém como deu a gente. Eu não concordo com isso. Eu acho isso daí o cúmulo do absurdo, um homem judiar de uma mulher. E vou aproveitar a oportunidade. Vamos para os nossos comerciais. Daqui a pouco eu vou fazer essa pergunta. Por que essa agressão às pobres mulheres? Coitadas das mulheres. Vamos para os nossos comerciais e voltamos já já. Eu sou Roberto Santana, estou aqui na 42 Assiste. É assistência técnica especializada, televisão, tablet, notebook. Ora, caiu, quebrou, molhou, 42 Assiste, vem comigo. 42 Assiste é assistência técnica especializada. Aqui vocês encontram o melhor técnicos. Olha, acessórios, telefones. Olha quanta coisa. E aqui tem mais uma vantagem. Você toma um cafezinho, toma uma água, enquanto eles consertam o seu celular, o seu carro, o seu notebook ou televisão. 42 Assistem. É assistência técnica que você não perde tempo. Fica na Avenida Barão de Itapura, 1728, em frente à Escola Imaculada. O telefone é 3367-5894. Ou você pode pedir seu orçamento pelo site 42assistem.com.br. Eu sou Roberto Santana, da Rádio Campinas Digital. E você que está construindo, reformando ou é eletricista, o endereço certo para você comprar materiais elétricos é na Logos Materiais Elétricos de Campinas. Fica aqui na Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas, São Paulo. Olha, a Logos, além de trabalhar com as melhores marcas, os melhores produtos, tem os melhores preços em materiais elétricos. Então não perca tempo, vá direto a Logos. O telefone é 019-3273-3760 ou pelo e-mail logos@logoscampinas.com.br. Logos, a mais completa loja de materiais elétricos de Campinas e região. De volta com o programa Roberto Santana e você
aqui pela Rádio Campina Digital. Hoje entrevistando aqui o nosso querido psicólogo Vinícius e a minha querida doutora Lucineide. Todo psicólogo trabalha da mesma forma ou são formas diferentes, dependendo do caso? São formas diferentes, depende do caso, depende da abordagem, depende da demanda que pede, né? Que nem a saúde mental tem psicólogo especialista para isso, infantil. Cada caso é um caso. Doutora Lucineide, você recebe no seu consultório muitas mulheres com problema de agressão dos seus esposos, noiva ou namorado? Olha, hoje no momento o meu foco mesmo dos meus clientes é transtorno de ansiedade. Inclusive é o que eu estou me especializando para trabalhar exclusivamente nessa demanda. Meus clientes hoje são, acho que 90% são mulheres. Então hoje eu não tenho nenhuma cliente com essa queixa, então é tanto que o meu conhecimento sobre isso é o básico, que é o que eu estudei resumidamente, então eu não seria uma especialista no assunto, tá? Em relação a agressões físicas. A gente sabe que existe vários fatores relacionados a isso, inclusive a pessoa pode sim ter alguma dificuldade interna ou até mesmo, de repente, alguma outra patologia que pode levar a esse tipo de comportamento. Você acha então que um homem violento, que agride a mulher, que maltrata a mulher, não é caso de psicologia, é caso de polícia mesmo? As duas coisas estão relacionadas. Um psicólogo pode sim ajudar nesse tipo de demanda. Existe uma necessidade de ser trabalhada essas questões, mas o caso é um caso de polícia. Inclusive, a gente tem leis de proteção relacionado a isso. Sim, graças a Deus, né? Então, o fato da pessoa, de um agressor, ele fazer um acompanhamento psicológico, isso não isenta ele da sua responsabilidade civil. Não, mas eu acho que se ele for um psicólogo e explicar o problema dele, a dificuldade, o que levou isso a ele, pode ser que melhore e ele não volte a agredir mais ou não tem jeito. Eu acredito muito na mudança de comportamento do ser humano. É por isso que eu trabalho com o comportamento humano. Sim. Então, a pessoa ela precisa estar disposta e ela precisa querer modificar aquele comportamento. Então, ela tem que reconhecer que aquele comportamento não está correto. Existe psicólogo hoje cuidando dessa área? Sim. Sim. Existe, sim. E o que eu vejo também, doutor, é o seguinte. Tem muito psicólogo cuidando da mulher, mas e do homem, que na minha opinião é o doente, eu vejo muito pouco. Não é tanto divulgado, né, Roberto? Mas existe bastante... Inclusive nas próximas delegacias, você vai lá, a mulher tem a psicóloga, o homem não tem. Mas é justamente isso que a psicologia está tentando criar. Se você entrar lá no Instagram e você buscar, existem psicólogos que trabalham com essa demanda, existem psicólogos que trabalham com a demanda de casais também, no consultório. Então, a especialização é aquilo que eu te falei, não dá para você ser especialista em tudo, você precisa escolher quais áreas que você vai atuar. Perfeito. Isso não desqualifica um profissional, ele não saber atuar naquela área. Não, muito pelo contrário, ele pode sim assumir, olha, essa demanda eu não trabalho com ela, e encaminhar para as pessoas especialistas, justamente para que aquela pessoa que está precisando de ajuda, ela possa ser acolhida pelo profissional específico dessa área. Então, existe muito encaminhamento. Então, se alguém chega no meu consultório com uma demanda que eu não trabalho, e eu sei que não é uma demanda minha, eu posso encaminhar para outra pessoa. Eu encaminho sim, a gente trabalha muito nessa base. Por exemplo, o Vinícius, ele não atende crianças. Se chegar alguma mãe procurando, ele pode encaminhar a criança, porque ele sabe que eu atendo. Ou para outros profissionais. Que bom. Agora, muito obrigado aí, meu querido Antônio Carlos Tedeschi, que está sempre com a gente. Obrigado, viu, Antônio Carlos? Forte abraço para você. Antônio Carlos Tedeschi, que foi um dos maiores comunicadores de rádio de Campinas. Ele tinha um programa, Me Conte a Sua História, né? Lembra disso? Doutora, me fale um pouquinho do projeto na Lagoa. Parece bacana aquilo lá. Explica pra gente o que é projeto na Lagoa. Gente, para quem ainda não sabe, eu, Vinícius e a Flávia, uma outra psicóloga que não pôde estar presente aqui com a gente hoje, mas nós somos em 3 psicólogos. A gente está com um projeto Escuta na Lagoa, que ele foi idealizado com base no Escuta na Grama que já existe em São Paulo. O plantão psicológico, ele é basicamente
um acolhimento, onde nós estaremos na Lagoa do Taquaral, no domingo, dia 18 de agosto, das 9 ao meio-dia. Estaremos realizando um projeto social. É um dia de domingo, doutor? É um dia de domingo. Ah, esse eu vou ter tempo, eu vou lá. Apareça Pode lá contar com a minha prestigiar, presidente. gente. Vou lá, ainda vou fazer uma entrevista com vocês ao vivo lá. Estaremos lá à sua disposição. Obrigado. Então, não precisa agendar, a pessoa só precisa ir. Ela tem que ir com antecedência, porque como a demanda vai ser grande, nossa indicação é, quando mais cedo você conseguir chegar para você garantir o seu atendimento, você pode chegar. Então, estaremos lá em vários profissionais para fazer esse acolhimento. Não é psicoterapia, é um plantão emergencial. A pessoa vai lá, é acolhida e ela vai ser orientada dentro da sua demanda, de acordo com a sua necessidade. Que legal, rapaz. Vai ser domingo, próximo domingo. Isso, das 9 ao meio-dia. Das 9 às 12. 3 horas para a gente bater papo Fantástico. 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 Você falou que há 4 anos você dá consulta como psicólogo, é isso? Sim, isso mesmo. E você, Silvio? Quantos Eu anos? estou há 18 anos. Nossa Senhora, já é mais de que Mas em profissional. consultório eu estou faz 5 anos. 5 anos. 5 anos. Eu trabalhei muito em ONG, né? Fundação Casa. E o psicólogo ganha bem, né? Dá um bom salário, isso aí, né? Reza a lenda, né? Eles Reza a pensaram. Reza a lenda que sim. Assim como todas as áreas, a psicologia clínica é uma profissão autônoma. Então, exige dedicação, exige esforço, exige um empreendedorismo. Então, o consultório também é um empreendedorismo. E a gente precisa saber como lidar justamente para não entrar naquela questão que você falou. Por que as pessoas vão à falência? Na psicologia, o psicólogo clínico ele também vai à falência. Porque é uma empresa. E a gente tem que ter bastante insistência na clínica. Tanto é uma empresa que a gente precisa ter um CNPJ para trabalhar como empresa, para poder dar recibo, todas essas partes burocráticas. É uma empresa. Atender realmente. convênio. Isso mesmo. Olha que legal. Bacana, né? Exatamente. Você E isso não é abordado, na maioria das formações, não tem essa parte de gestão do negócio, que é necessário para qualquer ramo de atividade. Mesmo que você trabalhe como autônomo, o seu sucesso vai depender da gestão que você faz da sua atividade profissional. É que nem eu comecei com o ISS, né? ISS. Aí depois tive que fazer a empresa com um CNPJ. Exatamente. Algumas atividades não se enquadram, às vezes, numa tributação. Algumas atividades, por exemplo, o MEI foi uma bênção, né, na vida dos empreendedores. Mas algumas atividades não dá para ser incorporado como MEI, as pessoas não têm essas informações. E isso não é aprendido porque não é cultural. Então, a gente tem que fazer esse movimento de trazer a consciência empreendedora, né? Consciência empreendedora, entender o que é gestão, que as pessoas só ouvem falar, mas não sabem do que se trata na prática. Então, esse é o processo de desenvolvimento, que passa por várias etapas. Que bacana. Onde é o consultório seu, doutora? Por coincidência, a gente trabalha junto, no mesmo andar, na mesma sala. As salas são vizinhos, na verdade. É mesmo? Qual que é o endereço? Nós atendemos lá no Shopping Jaraguá, Rua Conceição, 233. Um lugar bom, porque todo mundo pode ir, fácil acesso, né? Isso facilita bastante quando as pessoas estão buscando por um atendimento. Por exemplo, eu tenho clientes que vão na sessão no horário de almoço porque trabalham ali perto. Outros vão antes do trabalho, outros vão depois. Você tem cartãozinho, alguma coisa? Temos. Porque eu pertenço a uma entidade que tem sempre um jogo lá que precisa de psicólogo encaminhar para vocês. Ou às vezes tem filho, alguma coisa, né? Então é bom a gente saber. Doutora, eu quero dizer para você o seguinte, sempre que precisar, sempre qualquer coisa, dá um alô. É uma honra recebê-lo aqui, viu? Os tratamentos psicológicos são eficazes? Vocês têm, assim, comprovação que a pessoa estava meio disparatinada, foi lá e agora está certinho? Sim. Inclusive, posso te falar isso como paciente, porque eu também faço terapia. Então, nós psicólogos também precisamos de terapia. O exemplo mais real. Sim. Terapia, supervisão. Que coisa. Faço terapia também, viu? Você faz também? Só que eu não faço como psicóloga, né? Eu já fiz com psicanalista,
durante um tempo. Hoje eu não frequento, mas eu participo. Qual que é a diferença de psicanalista para psicólogo? Ah, mas eles podem explicar com maior propriedade do Me que fala eu. isso, doutora. Então, Qual que é? com maior propriedade. Eu Qual que sei, é? mas eu acho que eles podem falar com maior propriedade. Então É que explica assim, para mim qual que é a diferença. Lembra quando você perguntou qual que era a abordagem do Vinícius, que ele falou que era humanista e eu comportamental? A psicanálise é uma das vertentes da psicologia. Então, existe psicólogos que são psicanalistas e existe psicanalistas que não são psicólogo. O psicanalista que não é psicólogo, ele faz um curso de formação, ele tem embasamento técnico para ele trabalhar, só que ele não é psicólogo, ele é só psicanalista. Na verdade, ele é como que é chamado? Analista? Ele é um analista. Analista, isso. É como um engenheiro que não conseguiu virar arquiteto. É mais ou menos assim, não? Olha, acredito que não. Não tem nada a ver. Acredito que não, porque o psicanalista, ele ajuda bastante, ele trabalha muitas questões do paciente, só que são abordagens diferentes. Você veja que ela falou, não, eu fazia terapia, mas não com psicólogo, com psicanalista. Que bacana. Qual que é o nível do seu caso, né? Porque o dele eu sei que é criança, né? Qual que é o... Não, o seu? Criança é a É Lucineide. de quantos anos até quantos anos você atende? Olha, hoje eu tô mais com os grandinhos, 7 anos. É mas de já 7 tive anos em diante que a clientes- criança começa a precisar de uma psicóloga? Não necessariamente, existe Não, pode ser, terapia de não. bebê, tá? É? Existe bebês que fazem terapia. Bebê? Sim. Mas o que ele vai entender? Aí é justamente onde entra a especialidade. O especialista, o psicólogo responsável por aquele tipo de atendimento, ele sabe exatamente o que ele quer trabalhar. Vamos dar como exemplo uma criança autista. Quando ela recebe um diagnóstico, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor aquela criança consegue se desenvolver. E aí ela entra, sim, em terapia, que além do psicólogo, ela faz acompanhamento com terapeuta ocupacional, com fono, com psicopedagoga. Existe uma série de profissionais que atuam nesse tipo de demanda. Então, por exemplo, se a pessoa tem um filho e ele consegue um diagnóstico aos 2 anos, a criança já pode começar a fazer terapia com 2 anos, sim. Não existe nenhuma restrição. Nossa, o que eu penso é o seguinte, né? Como é que ele vai entender, né? Que... Não sei... Ele entende porque ele aprende. A criança não aprende o modelo dos adultos. Quando você tem lá um bebezinho que ele está aprendendo a falar e você vai lá e fica instigando, fala papai, mamãe. Aos poucos ele não vai desenvolvendo isso? Na terapia funciona mais ou menos dessa maneira. Ele vai aprender. Quanto tempo leva um tratamento para se obter resultado com a psicóloga? Depende muito. Depende muito... Da necessidade, né? Da necessidade do paciente, da demanda, depende de... Pode ser em uma consulta, né, Lu? Era isso que eu ia falar. Lembra do seu amigo? Seu amigo ficou feliz em uma consulta. Sem ela falar nada, não disse nada. Eu tenho clientes que estão comigo há 5 anos. Eu tenho cliente que está comigo há 3. Tenho cliente que está há 3 meses. E os resultados, eles são eficazes porque o próprio cliente, ele reconhece isso. E quando ele chega na terapia, pelo menos na minha abordagem, a gente traça um objetivo. Qual que é o seu objetivo na terapia? Daí ele vai e descreve, eu quero isso, isso, isso e isso. Ou então a gente também costuma perguntar, quando que para você... você vai se sentir bem diante do processo terapêutico. Daí ele descreve, digamos que alguém que vai dar palestras e tem dificuldades em falar em público. Ele vai falar, olha, o meu objetivo é, quando eu conseguir falar em público sem tremer, sem dar suadeira, sem ficar nervoso, e à medida que as sessões vão acontecendo, ele chega no objetivo e ele fala, olha, eu cheguei no meu objetivo, então o próprio profissional pode falar para ele. Eu ia tocar nesse assunto, porque às vezes já teve pessoa que veio aqui, com a pessoa, chegou aqui que ela não conseguiu olhar. Ela falou, não, desliga. Aí a gente desligou o Face e tal. Não, então só fala no microfone. E eu não conseguia, ele pegou o microfone e ficou assim, olha. Que nem quando a gente vai dar entrevista que tem uma câmera. Essa câmerazinha pequenininha é tranquilo, mas quando tem uma câmera... tem pessoas que travam. Isso é uma dificuldade que é trabalhada na psicoterapia, tá vendo? Lembra lá quando você falou que era só quem tinha problemas mentais? Não é. Eu achava, né? Quando o cara falava, vou no psicólogo, eu falei, é louco. Mas aí, Roberto, quando você perguntou quanto tempo, né, leva, foi o que a Lucineide falou. É um aprendizagem constante. É um tratamento caro, né? É um tratamento caro, né? Porque não. 5 anos é um bom investimento, a não ser que seja. Mas o benefício
Mas aí O você benefício concorda. é grande também. Ah, a gente fica feliz, né? Lógico. Não, mas é a mesma coisa. Você compra um carro de 20 mil, outro de 50 mil, você vai ficar mais contente com o de 50. E daqui a pouco você vai querer trocar o carro por outro melhor. É aquela coisa. Se você tá com uma dor de cabeça, o que você faz para passar a sua dor de cabeça? Toma um compromisso. Exatamente. Então, quando você tem algum Apesar problema que eu nunca tive isso, dor de emocional, cabeça, acredita? Nunca. é que é dos problemas mais comuns. Quando você tem algum problema emocional, você precisa cuidar. Existem pessoas especialistas que trabalham com isso e podem ajudar a pessoa naquela demanda. Então, hoje a gente fala muito em custo, em valores. Por quê? Talvez pelo momento que o país esteja passando, da questão de salário, todas essas coisas. Mas se você for ver que é algo que está te ajudando no seu bem-estar, em todas as suas relações, não é caro. Você quer coisa melhor do que você deitar no seu travesseiro e você conseguir dormir tranquilamente? Você quer coisa pior do que você deitar no seu travesseiro e você ficar horas e horas bolando lá de um lado para o outro e não conseguir dormir? No outro dia você tem suas demandas e você está cansado porque você não dormiu e você deitou e estava deitado a noite inteira? É isso que é trabalhado na terapia. Eu tenho uma psicóloga, desde que fiz 12 anos, passei a conhecer dinheiro, doutora. Você sabe qual Não entendi. Eu tenho uma psicóloga minha, né? Que quando eu fiz 12 anos, eu aprendi que eu não posso viver sem ela, que é dinheiro da minha conta. Eu durmo bem, eu fico tão feliz quando falta dinheiro na conta. Não que eu não me desespero, não, mas eu fico um pouco triste, né? Eu entendo, mas aí sua vida toda não se resume à sua vida financeira, certo? Você tem uma esposa, você tem família, existem outras coisas também que são importantes para você, não é isso? Olha, eu sou meio diferente. Eu sou muito autêntico. Eu sempre falo para meus amigos. Eu nem posso falar isso não, que vocês vão me xingar, viu? Quando eu sair no ano comercial, eu falo para você. Meu querido José Francisco Amado, boa tarde, parabéns pelo programa, Roberto Santana, muito bom. Obrigado, meu querido, obrigado por estar comigo, viu? Um forte abraço a você e a toda a família. Você veja, a vida da gente é meio complicada, viu? Eu tenho amigos meus que tem tudo na vida, né? E tem aí essa maldita doença chamada câncer. E tem câncer que tem cura, tem câncer que não tem cura, né? Tá me tirando do ar aí, o que aconteceu? Tem câncer que tem cura, tem câncer que não tem câncer que anda, tem câncer de não sei o quê, não é mesmo? E é uma pessoa que a gente olha e vê cheia de vida, uma pessoa feliz, uma pessoa, né? Sim. Então, eu acho que a saúde é uma das coisas importantes. Mas veja bem, sem dinheiro, eu acho que a saúde do ser humano, eu não sei, mas deve ser dinheiro. Por quê? Os meus amigos falam assim, dinheiro não traz felicidade. Lógico que não, manda buscar. Eu penso assim. Coisa triste é viver sem dinheiro. Eu visito e conheci muita gente, né, conheço hoje, muita gente, coitado, que não tem emprego, tem problema de saúde, que recebe essa Bolsa Família aí, que não dá. Isso a gente percebe como é que pode ter felicidade em um chefe de família que não tem o dinheirinho dele para comprar alimento para o filho, para a esposa, e tem que pedir para o outro. Isso é uma tristeza. Então, eu não sei. Eu acho que as duas coisas é ótimo. Quando você tem um pouquinho, não precisa ter muito dinheiro, porque a gente vem sem nada e vai embora sem nada, então não precisa ter muita coisa. Mas o ser humano tem que ter aquele suficiente para ele viver mais ou menos, para ele ser feliz, senão ele não consegue. Você veja bem, se você ficar sem dinheiro, chega em casa, a luz está cortada, não tem água, não tem luz, já começa o pau com a esposa, como é que você pode ser feliz desse jeito? Então eu acho que o dinheiro ajuda muito na felicidade. Talvez o dinheiro demais possa também trazer problema, né? Sim. Eu, por exemplo, rezo para mim não ganhar na loteria esportiva, né? No comercial eu te falo por quê. Eu não sei, mas eu acho que o dinheiro é muito importante na vida de qualquer ser humano. No empreendedorismo, a gente faz um estudo que é a questão, as pessoas relacionam muito sucesso no negócio, enquanto empreende, a dinheiro, né? Dinheiro como termômetro de sucesso. E aí, até uma palestra que eu dei, que sucesso é ter dinheiro sim, e mais 3 coisas.
E essas 3 coisas criam um princípio que é a da prosperidade. A prosperidade são outros fatores que têm a ver com a sua essência, que tem a ver com saúde, com relação familiar, com amizades, com coisas que pertencem ao seu universo. E aí, quando você atinge esses outros fatores, aí você tem prosperidade. Porque se você pegar dados estatísticos referentes a dinheiro, né? Porque dinheiro que realmente eu, né, tô triste, eu prefiro chorar num hotel em Paris. Claro. Não, ainda bem. Né? Prefiro, olhando, né, da minha janela do hotel, vendo, Sim. enfim, e mesmo triste, tomar um café lá. Então, o dinheiro, ele proporciona alguns fatores. Mas quando você pega dados estatísticos, e isso pode ser facilmente buscado até no nosso querido Google, você vê os índices de pessoas milionárias que cometeram suicídio, ou elas próprias, ou, por exemplo, um filho, algum ente querido, que cometeram suicídio, que é talvez aí um dos auges do sofrimento. Você vê pessoas que ficaram milionárias com prêmios da loteria e que depois de pouquíssimo tempo perderam tudo, né? Então, você pega esses dados e você vê que isso, o que motivou as pessoas a voltarem a uma situação do não sucesso, né? Porque é a ausência do dinheiro, se o dinheiro for o termômetro do sucesso, é que elas não têm a prosperidade, ela não tem essa harmonia na vida, ela não tem essa consciência, ela não tem essa essência. Isso é propósito. Qual é o seu propósito? O que te motivou? O que você faria? Qual que é a felicidade? Aquilo que você faria com o maior amor, mesmo sem ganhar dinheiro. Eu vou fazer essa pergunta daqui a pouco a vocês 3. Vamos para o nosso comercial, voltamos já e eu vou perguntar para vocês o que é felicidade. Eu sou Roberto Santana, estou aqui na 42 Assist. É assistência técnica especializada, televisão, tablet, notebook. Ora, caiu, quebrou, molhou, 42 Assist, vem comigo. 42 Assist é assistência técnica especializada. Aqui vocês encontram o melhor técnicos. Olha, acessórios, telefones. Olha quanta coisa. E aqui tem mais uma vantagem. Você toma um cafezinho para uma área enquanto eles consertam o seu celular, o seu carro, o seu notebook ou televisão. 42 Assistem. É assistência técnica que você não perde tempo. Fica na Avenida Barão de Itapura, 1728, em frente à Escola Imaculada. O telefone é 3367-5894. Ou você pode pedir seu orçamento pelo site 42assistem.com.br. Eu sou Roberto Santana, da Rádio Campinas Digital. E você que está construindo, reformando ou é eletricista, o endereço certo para você comprar materiais elétricos é na Logos Materiais Elétricos de Campinas. Fica aqui na Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas, São Paulo. Olha, a Logos, além de trabalhar com as melhores marcas, os melhores produtos, tem os melhores preços em materiais elétricos. Então não perca tempo, vá direto a Logos. O telefone é 019-3273-3760 ou pelo e-mail logos@logoscampinas.com.br. Logos, a mais completa loja de materiais elétricos de Campinas e região. Estamos de volta com o programa Roberto Santana e você, nessa gostosa tarde de quarta-feira, essa tarde que o sol já foi embora aqui em Campinas, lá fora tá geladinho, viu? Tá um vento frio, gelado. Meu querido
Arthur Vasconcelos Rezende, você me furou hoje, me deu bolo, né? Não veio hoje, né? Mas está perdoado, viu? Um forte abraço para você, uma ótima tarde. Eu vou perguntar primeiro para o Silvio. Silvio, o que é felicidade? Felicidade para mim é estar bem comigo mesmo. Boa resposta. O que é felicidade? Felicidade, na verdade, eu acredito que é um estado. É o estado como eu me encontro. Por isso que eu quero estar bem comigo mesmo. Exato. O que é felicidade? Para mim é ter a minha consciência do que eu estou no caminho para atingir o meu propósito de vida. Bom, eu vou dizer a minha opinião. Eu não sei o que é felicidade, mas se a felicidade existe, eu sou muito feliz e sempre fui muito feliz desde que fiz 12 anos de idade. Você acredita nisso? Eu nasci numa fazenda onde meu pai tem uma cacetada de filho e nunca gostei de morar dentro do mato. Não gosto de mato, não gosto de chácara. Os meus amigos convidam, lá no churrasco, mas tem estrada de chão. Obrigado. Obrigado, mas eu não vou no churrasco. Não gosto de estrada de chão. Não gosto. Eu não sou bicho, gosto de cidade, gosto de gente. Adoro shopping. Pouco homem gosta de shopping, né? Às vezes você pega o carro, vou lá no shopping, tomar um café, ando no shopping inteirinho e vou embora. Ih, eu estou feliz da vida. Porque gosto de gente, no shopping tem gente. Eu nunca tive, sei lá, nunca me senti feliz. E tenho até medo de pedir, eu sempre peço para Deus só saúde. Porque tudo que eu pedi para Deus, Ele me deu. Então, eu sou muito feliz. Quanto a você que é empreendedorismo, eu devo ter aí, eu dava palestra como abrir uma empresa e não quebrar. Uhum. Eu fui gerente de loja de árabe, né, de turco, com 15 anos de idade. E aprendi com ele como não quebrar uma empresa. Pequena, grande, média, como você quiser. Eu parei de dar palestra, eu vou te dizer por quê. Você vai dar uma palestra que nem eu fui dar a última em São José dos Campos. Eu comecei a dar a palestra às 1h15 da tarde. Falei exatamente 50 minutos. Levei 1h30 respondendo pergunta e olha que eu dei por escrito, tudo direitinho. Aí eu botei 16 itens, como abrir uma empresa e não fechar, e não quebrar. Saí, era quase 3 horas, com uma fome danada, que eu tenho uma fome, sabe? Na hora do almoço eu tenho que almoçar, na hora de jantar eu tenho que jantar. Quando eu chego lá fora, aquela fila de gente, seu Roberto, minha filha vai abrir não sei o quê, como é que eu tenho que fazer? Mas, gente, já está no papel, já falei lá dentro, né? E você tem que ser educado, porque o cara que pagou estava ali com você, sabe como é que é? Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu não nasci para dar palestra. Eu vou dar palestra, só que se for com uma condição. Vou falar X, vou responder X tal hora, me dá a porta do fundo para mim ir embora. Porque eu entendo que eu já fiz tudo, gente. O ser humano parece que ele não escuta, ou não lê, ou não vê. Você chega lá fora, aquilo ali eu não consigo ser palestrante. Às vezes o cara fala, Roberto, vai dar mais dica para mim. Tá? Não, mas aí, que dica você quer? Está aqui o papel, já tem escrito, dou para ele. Porque você quer empreendedorismo, você sabe que para um negócio dar certo, até a posição do sol é importante no seu negócio. Você sabia? Sim, é um conjunto de fatores. Se você não, é um conjunto. Eu tenho 16, cara. Mas se você, dependendo do ponto comercial que você abrir, e ele bater sol o dia inteirinho, difícil o cara ir para frente. Ah, mas vou botar ar-condicionado. Tem gente que não vai entrar no seu comércio, que não gosta de ar-condicionado. Tem, né, uma série de problemas que não gosta. Ou você não vai aguentar pagar a luz do seu comércio. Então, começa por aí. Para abrir um negócio, eu sempre falo com meus amigos quando vai abrir. Falo, rapaz, pensa outra vez. Outra coisa. Esse negócio de abrir um comércio. Eu vou gastar 100 mil. Você tem uns 100 mil? Não, só tem 50, vou pegar com a minha avó tanto, vou pegar no banco tanto. Ele já é um falido, nasceu falido. Se você vai abrir um negócio que vai gastar 100 mil, você tem que ter 300 mil para abrir esse negócio. E eu garanto que você não vai quebrar. Se você fizer as coisas certas e trabalhar. Porque tem gente que abre a empresa pensando que é dele, não precisa trabalhar. Ele vai trabalhar muito mais do que ser dele. Então, tem vários macetes, você que é empreendedorismo sabe disso. Porque, olha, só em Campinas eu abri 19 empresas de ramos diferentes. E graças a Deus me dei bem em todas.
Então, provavelmente, você tem uma série de características, que são aquelas que eu falei, comportamentais e habilidades técnicas. E isso, ter todas essas competências é muito difícil, não é impossível. O que as pessoas precisam ter é a consciência de que ela precisa, primeiramente, se reconhecer. Porque muitas vezes a gente consegue trabalhar isso quando empresas que vão ter sócios. Qual é o sócio ideal? O ideal é aquele diferente de você, porque aí vai complementar. Sim. Então, vai ter as características que são as suas fraquezas, vão ser as forças, e existe essa troca. Mas o que acontece? A maioria das pessoas, quando buscam os sócios, buscam aquela pessoa de confiança, e geralmente a pessoa de confiança é uma pessoa com um perfil muito próximo ao seu. Então, e depois disso ela só descobre na vivência. Então, a gente vive um cenário que é um cenário muito diferente, né? A gente percebe, principalmente a cada 5 anos, o ciclo muda muito. Sim, sim. Muda muito. E aí, as pessoas não investem no conhecimento, que começa com o autoconhecimento, e aí o conhecimento do mercado e o conhecimento do negócio que você vai abrir. E hoje, muitas pessoas pegam o quê? Rescisão do trabalho e vai abrir um negócio. E não pesquisou o mercado, não pesquisou concorrência, não pesquisou região geográfica mesmo. E vai com a ousadia, que é uma característica, na maioria das vezes, muito positiva no empreendedor, porque o empreendedor precisa ser ousado e precisa estar disposto a correr risco. Só que o risco, ele tem que ser medido. Uma hora você vai correr o risco. Milena, você sabe que eu vejo muito que o cara quer é o seguinte, ele pega amor no negocinho dele, que parece que gosta mais daquele negócio do que do filho ou da esposa. Em negócio não se pode ter amor. O que eu aprendi na vida? Exemplo, eu abri uma empresa de vender caneta. E eu vendo 2.000 canetas por mês. Estou ali há 5 anos vendendo caneta, estou sossegado, está tudo bem. E de repente começou a cair a venda de caneta. Caiu o primeiro mês, caiu o segundo mês. Opa, o que está acontecendo? Minha caneta está errada? Tem concorrente aí? Não, e tal. E vai procurar saber por que caiu a venda de caneta. Vai ver rápido. E aí o que você faz se você não quebrar? Anuncia a loja, passa por qualquer preço. Por quê? Algo aconteceu que ninguém está usando mais caneta. E você não vai quebrar. E você não vai quebrar. Eu tenho um restaurante na rua tal. Estou faturando 100 mil. Porra, de repente me baixa para 60, 50. O que aconteceu? A empresa tal mudou daí, que eram meus maiores clientes. Se eu conseguir com a mesma despesa com que eu estou faturando, eu vou quebrar. Anuncio e vendo o restaurante, eu não quebro. Por isso, é minha receita. Eu nunca quebrei uma empresa e, se Deus quiser, eu não vou quebrar nenhuma. Então, às vezes eu vejo amigos meus que o pai deixou herança e está perdendo as casas todinhas. Tinha um de 18 que só está com 9. Já perdeu 9. Devendo para o banco, mas na empresa. Rapaz, para com isso, troca de ramo, né? Mas a herança do meu avô, meu pai não vai perdoar. Eu falei, seu pai e seu avô estão te chamando de trouxa lá. Vende isso aí para... Infelizmente, os empresários são assim. Por isso que tem que trabalhar essa parte do desenvolvimento. E o que a gente vê é que hoje, assim, as pessoas querem receitas prontas, né? Quando você me falou dos 16 itens, e é muito isso que a pessoa quer. Só que ela quer só replicar. Ela quer pegar aquilo, aquela receita de bolo, e quer replicar sempre. Só que mesmo uma receita de bolo, você pegou essa receita e vai assar num outro forno, você vai ter que entender aquele cenário, aquele forno, qual é a vazão de gás, e aí não vai sair igual, se você não entender esse novo cenário. Então, não adianta só pegar, mesmo que alguém te dê a receita de bolo, entendeu? Vai ter fatores externos que vão interferir. Só que as pessoas não se preocupam com esse processo. E, na maioria das vezes, o que eles vão precisar é de ou mentores ou conselheiros que estejam fazendo esse acompanhamento. Por quê? Porque existe a questão emocional, e isso é muito forte. É muito aquilo, eu gosto muito da expressão que fala, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Sim. E é exatamente isso. Por quê? Porque quando você está no olhar do seu negócio, você tem o envolvimento emocional seu. Quando vem uma pessoa de fora, ela não tem um envolvimento emocional, ela consegue te pontuar e te orientar. Aí vem esses consultores, esses conselheiros e esses mentores. Mas quem está dentro não consegue ver, porque tem a carga emocional. Por isso que vai quebrar, por isso que vai falir. E eu vou te falar, eu já fali 2 vezes. Eu já falei 2 vezes.
E como que eu faço isso? Então, eu falo com muita propriedade. Aprendeu, por vivência. Né? Aprendeu. Por vivência. Então, hoje, eu consigo, em alguns aspectos, né, de alguns segmentos que eu atuei enquanto empreendedora, que é o trabalho de mentoria. As pessoas buscam mentores que não percorreram o caminho das pedras. E como aquela pessoa pode ser seu mentor? Então, eu falo, eu te ensino a não quebrar. Não, por quê? Porque eu percorri exatamente as pedras, eu falo, não pisa nessa pedra. É por isso que eu digo, isso eu ensino porque eu já tive 19 e fui gerente de 2. Então, e as pessoas, porque hoje, as pessoas, um fotógrafo, né, eu trabalho muito com segmento de eventos, a pessoa comprou uma câmera profissional, virou fotógrafo. A cerimonialista, a amiga ajudou a fazer o casamento, virou uma cerimonial. Não é isso. Então, o especialista é aquele que detém muito conhecimento e aquele que aplicou o conhecimento. Teve a atitude, aplicou no dia a dia. Esse vai ser um bom mentor. Como nosso horário tá bem coisa, por que pré-candidata a vereadora em Campinas? Bom, eu tenho um propósito de vida, como eu te falei quando você me perguntou em relação à felicidade. Então, eu tenho meu propósito, minha missão. Você quer ser feliz? Eu sou feliz. Aí, bacana. Eu sou feliz. Gostei mais. Eu sou feliz, sempre fui e vou permanecer sendo, porque isso tem a ver... Só em acordar e ver um sol lindo, ver tudo na sua frente, já é um motivo de ser feliz. É o processo de gratidão, né? As pessoas esquecem de agradecer por cada situação, né? Então, eu sou muito grata por tudo que eu tenho e até pelo que eu não tenho, porque o que eu não tenho, ele teve um propósito de vida de não existir e isso conspirou para eu ser o que eu sou. E por que pré-candidata a vereadora? Bom... Qual que é o seu projeto, assim, de imediato? Rapidinho aí, porque o horário está quase esgotado. O meu propósito é fazer com que as pessoas se desenvolvam e mude a sua vida, né? Então, eu trabalho com o empreendedorismo e eu acredito isso que é a vertente do sucesso das pessoas, no sucesso na vida pessoal, na vida empresarial, porque o empreendedorismo é comportamento. Então, as pessoas hoje, elas precisam de trabalho e renda. E a gente não tem emprego. E a dor, que agora eu tenho uma fala que vai doer, mas vai te libertar. Não vai ter mais essa quantidade de empregos que teve aí até uns 5 anos atrás. Não vai voltar a ter. Não vai. Então, as pessoas precisam entender que empreendedorismo é um comportamento, que isso muda a realidade de vida das pessoas. E entender que a questão social não é assistencialismo. Então, sempre trabalhei com projetos sociais, trabalhei como voluntária e continuo fazendo esses trabalhos. E as pessoas precisam estar inspiradas e preparadas. E você acha que você tem já eleitor que vai votar em você e você vai ser eleita vereadora? Sim. Não tenho dúvida disso. Você tem escritório, algum ponto que pode encontrar você? Tenho meu escritório. Onde fica? Fica no Jardim Chapadão, na Rua Lourenço de João Paulo, número 40. Fica sentido a Torre do Castelo, né? No Jardim Chapadão. Tem as minhas redes sociais, que as pessoas conseguem me encontrar. Milena Gomes Eventos e Alquimia do Saber, tá? Minhas 2 marcas aí, com as 2 vertentes de negócio que eu tenho. E podem entrar em contato comigo pelas redes sociais, também pelo meu WhatsApp. Posso compartilhar aqui? Pode, deve. Já, todo mundo me acha já. Deve. É o 19, que eu sou aqui de Campinas, 97409-8895. Podem me chamar, eu estou sempre online. Se você vai fazer o evento, é só ligar para Milena Gomes, que o evento vai ser sensacional. E com desenvolvimento de empreendedores e inclusive em projetos sociais, levando palestras gratuitamente para inspirar as pessoas a mudarem a sua realidade. Que bacana. Meu querido Silvio, você como psicólogo. Vinícius. Troquei até o nome. Troquei até o nome, Doutor Vinícius, como psicólogo, o que você diria hoje para a família brasileira, em qual circunstância procurar um psicólogo? Boa pergunta. Quando você vê a necessidade, Roberto, de algo que não está bom, quando você vê que o vínculo está começando a desfazer, procura um psicólogo. O psicólogo, na sua opinião, é capaz de acertar a vida de alguém e deixar aquela pessoa feliz. Com certeza. Quando você perceber que alguma coisa está errada, não estou mais feliz como eu era antes,
Procura um psicólogo. Já é motivo de psicólogo. Sim. Doutora Lucineide, e você? Por que uma pessoa, em qual circunstância, deve procurar uma psicóloga? Eu concordo com o que o Vinícius falou. E eu acrescento que uma pessoa ela deve procurar um psicólogo quando ela estiver insatisfeita com alguma área da sua vida. Porque se ela está insatisfeita, então alguma coisa... Em qualquer área você acha que deva procurar um psicólogo? Em qualquer área da sua vida, independente de qual seja. O psicólogo ele é um profissional habilitado para trabalhar todas essas questões. Eu sou o Roberto Santana, dessa Rádio Campinas Digital, onde nós estamos aqui desde as 14 horas, batendo papo com vocês. E é muito gostoso. Nós vamos para os nossos comerciais e voltamos já já. Eu sou Roberto Santana, estou aqui na 42 Assiste. É assistência técnica especializada, televisão, tablet, notebook. Ora, caiu, quebrou, molhou, 42 Assiste, vem comigo. 42 Assiste é assistência técnica especializada. Aqui vocês encontram o melhor técnicos. Olha, acessórios, telefones. Olha quanta coisa. E aqui tem mais uma vantagem. Você toma um cafezinho, toma uma água enquanto eles consertam o seu celular, o seu tablet, o seu notebook ou a televisão. 42 Assistem. É assistência técnica que você não perde tempo. Fica na Avenida Barão de Itapura, 1728, em frente à Escola Imaculada. O telefone é 3367-5894. Ou você pode pedir seu orçamento pelo site 42assistem.com.br. Eu sou Roberto Santana, da Rádio Campinas Digital. E você que está construindo, reformando ou é eletricista, o endereço certo para você comprar materiais elétricos é na Logos Materiais Elétricos de Campinas. Fica aqui na Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas, São Paulo. Olha, a Logos, além de trabalhar com as melhores marcas, os melhores produtos, tem os melhores preços em materiais elétricos. Então não perca tempo, vá direto a Logos. O telefone é 019-3273-3760 ou pelo e-mail logos@logoscampinas.com.br. Logos, a mais completa loja de materiais elétricos de Campinas e região. Estamos de volta com o programa Roberto Santana e você. Vamos começar pelo Vinícius, né? Vinícius, o microfone da Rádio Campinas Digital está à sua disposição para as considerações finais. Obrigado, Roberto. Queria agradecer a oportunidade e falar mais do nosso projeto mesmo, da Escuta na Lagoa. Vamos falar de novo da Lagoa. Dia 18 de agosto, das 9 ao meio-dia, no Portão 1 do Taquaral. Roberto Santana vai estar presente lá. Se Obrigado, Deus quiser, para a gente fazer uma entrevista ao vivo com você lá. Obrigado. Seu telefone e suas redes sociais. Minhas redes sociais. Boa pergunta. Bom, eu estou atendendo lá no Shopping de Araguá, sala 812. Isso é bom. Meu telefone é o 3304-0488. Precisa de um psicólogo, é só ligar. Não lembro dele. Psico... Vinícius Simeone. Redes sociais não é comigo. Minha querida doutora Lucineide, os microfones estão abertos para suas considerações finais. Agradecemos imensamente pelo convite. Obrigado a vocês Muito por ter obrigada vindo. por ter dado essa oportunidade para a gente vir aqui, bater esse papo e, claro, falar do nosso projeto, que é o Escuta na Lagoa, domingo, dia 18 de agosto, das 9 ao meio-dia, e estaremos lá à disposição de toda a população de Campinas que tiver necessidade de ir lá. Quem não quiser ser atendido, pode ir lá dar um abraço na gente, falar um oi.
Olha aí, não tem problema. Tá todo mundo convidado. Escuta na Lagoa com Vinícius e doutora Lucineide. Está atendendo. E a Flávia também vai estar presente. O Roberto Santana, da Rádio Campina Digital, também. Minha querida Milene Gomes. Bom, quem quiser empreender, vamos empreender juntos. Contem comigo, Milena Gomes Eventos e Alquimia do Saber. Meu WhatsApp 19 97409 8895. Olha, foi bom demais recebê-lo todos vocês. Os microfones aqui, os estúdios estão sempre à disposição. Sempre que vocês tiverem alguma novidade, quer dizer, coisa, pode ligar que a gente bate um papo. Eu adorei conversar com todos vocês. Eu só gostaria de acrescentar minhas redes sociais e o meu contato. Opa, pode, à vontade. O meu contato é 19995274281. O meu Instagram é psi.lucineide Rocha e o meu Facebook é psicóloga Lucineide Rocha. Que bacana. Walter Batistão Filho, uma boa tarde, obrigado por estar com a gente também. Deixa eu ver quem mais está ali. O grande Arthur lá, a Rádio Campinas Digital, obrigado por nos acompanhar, a Nelly. Gente, a todos vocês que estiveram comigo, meu muito obrigado, um forte abraço, um beijo no coração de cada um de vocês, um ótimo final de tarde para vocês que estão trabalhando, bom trabalho, para vocês que estão retornando aos seus lares, que encontrem tudo da mais perfeita ordem. Fiquem todos com Deus. Tchau para vocês e até quarta-feira, se Deus quiser, com o programa Roberto Santana e você. Mas amanhã cedo estou aqui para dar um abraço a todos vocês. Tchau, fiquem com Deus.